Vamos lá então, pessoal, vamos dar continuidade. Peguem o livro de matemática, realizem as páginas 226 e 227 e retornem para a gente fazer nossa correção, tá? Número 5, escreva o resultado de cada operação em forma de fração irredutível. Irredutível significa que não tem como reduzir ela, certo? Então, aí eu tenho o quê? Eu tenho a primeira fração, 6 sétimos. Tem como eu reduzir essa fração? 6 sétimos para eu dividir aí para reduzir, não tem como, certo? Eu não tenho um número comum que eu consiga dividir tanto o numerador quanto o denominador. Próxima, 1, 2, 3, 4. Ela está em 4, certo? Dividida em 4, o inteiro. Foram utilizados 3 partes, então 3 quartos. Também não tem como. E a próxima, 7 nonos. 6. Observe a figura e responda as perguntas abaixo. Letra A. Quais são as frações representadas pela cor verde, rosa e laranja? Então, a verde aí eu tenho 4 oitavos. A rosa, 3 oitavos. E a laranja, eu tenho 1 oitavo, certo? Então, é isso. O meu inteiro foi dividido em 8 partes. E para cada um, para o verde, 4 oitavos. Rosa, 3 oitavos. E laranja, 1 oitavo. Letra B. Qual é a fração representada pela subtração entre as cores verde e rosa? Então, eu vou pegar verde, 4 oitavos, menos 3 oitavos da cor rosa. 4 menos 3, 1, denominador permanece o mesmo. Então, eu tenho uma fração aí de 1 oitavo, correto? Letra C. Qual é a fração representada pela subtração entre as cores verde e laranja? Verde, 4 oitavos. Laranja, eu tenho 1 oitavo. 4 menos 1, 3, né? E o denominador permanece o mesmo, então 3 oitavos. Letra D. Qual é a fração representada pela subtração entre as cores rosa e laranja? É de 2 oitavos, né? Então, aí, quando a fração representada pela subtração entre as cores rosa e laranja, se eu pegar rosa, tem 3 oitavos, menos 1 oitavo do laranja, 3 menos 1, 2. Então, 2 oitavos. Qual é a menor fração? A verde, a rosa ou a laranja? É óbvio, né? A laranja, né? Ela só tem 1 oitavo. Quanto é menor que as demais? Quanto ela é menor do que as outras? A laranja é 2 partes menor do que a rosa, certo? E 3 partes menor do que a verde. 7. Complete as frações de maneira que se tornem verdadeiras. Então, olha só, eu tenho 3 sétimos menos. Eu sei que o meu resultado é o quê? 1 sétimo. Se eu sei que o meu resultado é 1 sétimo, então fica o quê? 3 menos 2, né? Porque 3 menos 2 é igual a 1. Então, aí, na letra A é 2 sétimos. A letra B, eu tenho uma fração, né? Eu tenho que achar a fração, que diminuindo por 4 quintos, eu vou ter uma fração de 3 quintos ainda. Se eu pegar, qual número eu vou obter? A operação inversa da subtração é a adição, certo? Para eu achar mais fácil, o que eu faço? Eu somo. 4 mais 3 dá quanto? 7. Então, a minha fração lá no começo é 7 quintos. Porque 7 quintos menos 4 quintos é igual a 3 quintos, correto? Letra C. Eu tenho aí uma fração que diminuindo por 2 terços é igual a 5 terços. Então, eu faço a mesma coisa. 2 mais 5 é igual a 7. Então, vai ser uma fração de 7 terços. Por que eu sei que é 7 terços? Porque o denominador eu sei que é igual, certo? Porque se teve a subtração, o denominador é igual. E aí, eu preciso achar só o numerador. Letra D. 8 sextos, que eu sei que vai ser igual a 2 sextos. Então, aí, 2 sextos. Então, eu sei que 8 menos algum número vai me dar o número de 2 sextos, certo? Então, eu tenho aí um número menor. Então, o que eu faço? Agora, aí, eu não vou inverter, eu não vou fazer adição, eu vou fazer mesmo subtração, porque 8 menos 2 é igual a 6. Então, eu tenho uma fração de 6 sextos, certo? Porque 8 menos 6 é igual a 2, né? E o denominador é o mesmo, correto? Por que, tia, que nas outras a fração, a operação era inversa? Porque sempre na subtração existe um número maior e um número menor,
correto? Eu tenho lá na subtração, eu sempre vou colocar em cima o número maior e vou, né, colocar embaixo o número menor, não é isso? Porque não tem como eu subtrair um número menor por um número maior, correto? Então, por isso que aqui nas outras a gente somava, porque eu sei que o número aqui teria que ser maior, porque é o primeiro, então do maior eu tiro o menor. Agora, nesse caso aqui, igual da letra D e da letra E, vai ser subtração também. Por quê? Porque ele já me deu os números maiores, então eu preciso achar só o menor, correto? Então, aí a letra E, 7 nonos, que é igual a 5 nonos. Então, eu tenho que pegar 7 menos 5, que é igual a 2. Então, eu tenho uma fração de 2 nonos, correto? Letra F, aí aqui eu tenho a fração que é menor. Então, 3 oitavos, que é igual a 1 oitavo, então 3 mais 1, 4. Então, a minha fração lá é 4 oitavos. 227. Das figurinhas que tem, Paulinho deu 3 oitavos ao irmão. Qual é a fração que representa a quantidade de figurinhas com que Paulinho ficou? Então, olha só, ele tem uma quantidade de figurinhas. Das que ele tem, ele deu 3 oitavos. Significa o quê? Se ele deu 3 oitavos, significa que ele tem 8 oitavos de figurinha, certo? Ele tem 8 figurinhas. Então, vocês vão pegar 8 oitavos menos 3 oitavos, que foi o que ele deu. 8 menos 3, 5. O 8, o denominador, permanece. Então, ele ainda ficou com 5 oitavos aí das figurinhas que ele tinha, certo? 2. Sabendo que Paulinho tem 64 figurinhas, quantas figurinhas ele deu e com quantas ele ficou? Então, olha só. Ele tem agora 64, certo? E vamos supor aí, das 64, aí ele deu 3 oitavos, correto? Então, vocês irão pegar 64, vai dividir por quem? Pelo denominador do resultado, vai multiplicar pelo numerador, lembra? Desculpa, pessoal. Lembram disso? Então, lembram lá da fração que a gente tinha que pegar o denominador, dividir o resultado, multiplicar pelo numerador. Então, vocês irão pegar 64 dividido por 8. 64 dividido por 8 é igual a 8, certo? E depois vai pegar aí o 8 e multiplicar por quem? Pelo numerador. Então, 8 vezes 3, que é igual a 24. Então, ele deu 24 figurinhas ao irmão e ficou com 40 figurinhas ainda, certo? Então, 3 oitavos de 64 é igual a 24. Foram esvaziadas 3 quartos de uma cisterna. Sabendo que a cisterna ainda ficou com 200 litros, quanto em litros foi retirado e de quanto é a capacidade total da cisterna? Então, olha só, foram tirados 3 quartos da cisterna, certo? Sabendo que são 200 litros. Então, olha aqui, ó. Vai ficar assim. 1 quarto de 200, certo? Não é isso? Foram retirados 3 quartos. Correto? Tirou 3 quartos. Então, foram esvaziados 3 quartos da cisterna, sabendo que a cisterna ainda ficou com 200 litros. Então, Então, 200 litros, sabendo que a cisterna ainda ficou com 200 litros. Então, os 200 litros estavam divididos como se fossem em um quarto cada parte, certo? Como se fosse assim, ó, eu tenho a cisterna aqui. E foi dividida em 4 partes, entenderam? E aí, ele retirou 3 quartos da cisterna, então sobrou 1 quarto de 200, correto? 1 quarto de 200 não, 1 quarto igual a 200, né? Que aí no caso aí 1 quarto é igual a 200, correto? Porque ele me deu aí, falando que sabendo que a cisterna ainda ficou com 200 litros. Se tinha 3 quartos, estava dividido em 4 partes, então é só olhar, 2, 4, 6, 8, entenderam? Então sobrou 200, ainda sobrou 200. Então, o que eu vou fazer? Eu já sei
né? Eu já sei que 1/4 equivale a 200, então eu vou pegar apenas o numerador e vou multiplicar por 200. 3 vezes 200 é igual a 600. Então, foram retirados 600 litros da cisterna, certo? E a capacidade dela total seria 800 litros. Então, olha aqui, ó. Porque 1/4 é igual a 200, certo? Então, desse 1/4, foram tirados 3/4, correto? Então, se eu sei que a cada 1/4, cada parte dessa são 200, então eu vou pegar, se foram tirados 3 partes, 1, 2, 3, então 3 vezes 200, entenderam? Que aí é igual a 600. Nessa cisterna aí, então, cabia o quê? 800 litros, correto? Moleza, né? Então, essa foi nossa aula de matemática.